Olá, tudo bem com você? Hoje você vai assistir essa live que foi ao vivo pelo meu perfil do Instagram. Hoje, o passado não pode atrapalhar o seu futuro. Você sabia que o seu passado tem influência direta não só no seu presente, mas também na construção do seu futuro? Se sabia? Continua aqui comigo, assiste esse vídeo para saber um pouco mais. Se você não sabia, você pode se surpreender como que o que aconteceu no seu passado pode estar definindo o que vai acontecer no seu futuro. E você pode estar no controle do seu futuro. A única coisa que você não pode fazer é mudar o seu passado. Porém, você pode mudar as percepções que você tem dos acontecimentos do seu passado. E de acordo com depois dessa mudança de percepção, você pode construir um futuro melhor para você. Então eu te convido a assistir essa live, vou dizer de aula, mas esse conteúdo que eu preparei com muita atenção para você. Vamos lá? Colocar Instagram e Facebook online. E se você quiser assistir, talvez uma próxima vez, uma das minhas lives ao vivo, meu Instagram, cadu.quirino, meu Facebook, Cadu Quirino, e o meu canal do YouTube, Cadu Quirino também. Fica à vontade para procurar esses perfis e conhecer um pouco mais do conteúdo que eu tenho lá. Bora lá! Instagram, por favor, avise as pessoas que eu estou ao vivo. Você também, Facebook, que tal avisar as pessoas que estamos ao vivo? Ao vivo pelo Instagram, ao vivo pelo Facebook. E você já vai acompanhar esse conteúdo, eu ia dizer espetacular. E é isso mesmo, conteúdo espetacular. Como que o seu passado interfere na construção do seu futuro. 8h02. Bora lá começar então? Vamos começar esse conteúdo top demais. O passado não pode atrapalhar o seu futuro. Luiz, Grazi, sejam bem-vindos à live. Como vocês estão, não aparecem com frequência, eu sempre coloco uma musiquinha para poder entrar no ambiente aqui da live. E tô querendo começar esse conteúdo já. Vamos lá começar? O passado não pode atrapalhar o seu futuro. Desligando a musiquinha aqui, vamos embora, vamos colocar esse conteúdo no ar. Bom, você talvez que não está acostumado a participar das minhas lives, e eu sempre coloco aqui conto uma parábola para poder preparar você para receber esse conteúdo, uma parábola para te estimular sua mente. Ni, seja muito bem-vinda novamente.
Infelizmente eu já desliguei a música hoje, mas vamos tocar o barco, vamos seguir em frente com os conteúdos de hoje. Então, hoje eu preparei, no lugar da parábola, eu ia contando para você que a parábola serve para poder preparar, deixar sua mente aberta para receber esse conteúdo. E hoje eu troquei a parábola. Hoje não vai ter parábola, hoje vai ter apenas uma única frase. E eu quero que você preste atenção nessa frase para acompanhar o conteúdo de hoje. A frase é o seguinte: você não é o seu passado, ele apenas faz parte de você, e você deve ver o seu passado como recurso para viver melhor o seu futuro. Uma frase talvez um pouco longa, mas eu vou falar de novo para você entender o conteúdo. Você não é o seu passado, ele apenas faz parte de você. E você deve enxergar o seu passado como recurso para melhorar a construção do seu futuro. Bora lá começar. Então, como que eu escolhi começar esse conteúdo de hoje para falar que o seu passado não pode atrapalhar o seu futuro? Lembra que em outras lives, em outros momentos que eu já conversei com você sobre crenças, o que são crenças? Para quem está vendo pela primeira vez, ou para quem talvez não sabe sobre crenças, ou para quem também talvez quer ouvir de novo e relembrar, crença é tudo aquilo que você acredita ser verdade na sua vida. Absolutamente tudo que você acredita que é verdade, eu chamo de crença. Eu e a PNL chamamos de crença. E não tem nada a ver com crença religiosa, crença mental, é o que você acredita ser verdade. E existem crenças que são imutáveis. E as crenças, eu também já falei em outra oportunidade, e vale sempre eu repetir, que as crenças elas determinam as suas capacidades. E as suas capacidades determinam o seu comportamento. E o seu comportamento vai virar um hábito que vai virar resultado. Então, olha a importância que é as crenças dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia. Porque dependendo do que você acredita ser verdade ou não no seu dia a dia, na sua vida, vai acontecer o seu resultado. Seja ele positivo ou negativo, e o julgamento de positivo ou negativo é de acordo com a sua consciência, com a sua experiência, não sou eu que vou julgar. Beleza, entendido a importância das crenças, entendido como que as crenças determinam os seus resultados, eu te digo que as suas crenças, em sua maioria, são construídas na sua criação. Boa parte das suas crenças são instaladas em você durante o período de infância, adolescência. Você vai receber essas crenças de quem criou você. E aqui é o primeiro entendimento que eu quero que você tenha noção, que talvez um comportamento que você tenha não é talvez um comportamento que você gostaria de ter, e ele foi simplesmente instalado em você. Dito isso, vamos seguir, sem entrar em muitos detalhes por enquanto. E aí, como eu gosto de trazer sempre para o lado da gestão, para o lado da liderança, eu vou contar uma crença que meu pai tinha quando a gente administrava as lojas. Lá no meu passado, lá em Porto Velho, lá em Rio Branco, enfim, alguns anos atrás. Para quem me conhece, alguns bons anos atrás. E aí, meu pai tinha uma crença, eu acho que ele deve ter essa crença até hoje, depois eu vou até confirmar com ele, que o gerente de uma loja tem que ser o melhor vendedor. Então ele promovia o melhor vendedor dentre a equipe dele para ser o gerente. Isso é uma crença que ele tem, ele acredita que isso é verdade. Por muito tempo, quando eu trabalhei com ele, eu também acreditei nisso. Por que eu acreditei nisso? Porque eu fui introduzido nesse ambiente de loja, nesse ambiente do varejo, e como eu não tinha o conhecimento que o meu pai tinha, então eu copiei a crença dele, porque o pai, mãe, a pessoa que te criou é o seu exemplo, é o seu melhor exemplo de vitória. Então é natural que você copie os pensamentos, copie os comportamentos, e foi o que eu fiz. Só que depois eu mudei, depois eu entendendo um pouco mais o funcionamento
de lojas, de equipe, eu já entendi que nem sempre o melhor vendedor tem que ser o gerente. Eu falei disso numa outra live, aquela live de Demita Águia e Contrate um Ganso. Beleza, foi só um exemplo de crença que meu pai tinha e eu trouxe ela para mim. Mas o foco que eu quero dar hoje nessa live é a influência do nosso passado nas nossas atividades profissionais. Caramba, você já tinha parado para pensar isso? Será que tem muito a ver isso daí? Como que o seu passado influencia nas suas atividades profissionais? Aliás, eu quero fazer um convite para você. Lembrando que crenças a gente pode desconstruir, tá bom? Uma crença, porque talvez aí você ficou assustado, nossa, uma crença que nem é minha, uma crença que veio da minha criação, como é que eu faço para mudar isso? É possível, e eu quero te dar um pequeno exemplozinho assim. Eu desconstruí essa crença de ter que chamar a atividade profissional de trabalho. Na minha concepção, trabalho é uma palavra muito pesada. E se você transportar isso para o que você faz, a sua atividade que você faz profissionalmente, há uma tendência, talvez inconsciente, de você associar a sua atividade profissional com alguma coisa pesada, alguma coisa, sabe, pesada mesmo. Então, eu sempre estou procurando há algum tempo já mudar isso daí. Lembra que mudar pensamento, muda comportamento, que muda resultado? Então eu estou deixando, e eu te convido a fazer isso também, deixando de chamar o seu trabalho de trabalho e passando a chamar de atividade profissional. Poxa, com o tempo isso pode fazer uma enorme diferença na sua vida. Como você pode mudar como que você se sente em relação ao que você faz hoje profissionalmente falando. Convite feito, espero que você faça da melhor forma que você entender. Faça sempre o que faz sentido para você. Se você não quer ouvir disso, Cadu, isso é bobeira, não quero mudar, quero chamar de trabalho mesmo. Não tem nada de errado nisso, tá? Foi só um convite. Faça se fizer sentido para você. E vamos lá. Então, aí eu te pergunto também, eu quero trazer essas questões um pouco mais reflexivas hoje. Quando você era criança, lá no seu passado aí, pra mim foi há alguns anos atrás, mas quando você era criança, o que você imaginava, se você lembra, lógico, o que você imaginava que você iria fazer profissionalmente falando? Qual que era o trabalho que você pensava em fazer? Talvez você pensava naquela época em ganhar dinheiro. Outra coisa que eu quero mudar, já que a gente está falando de crença, me permite fazer abrir um parênteses, ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro, se você ganha alguma coisa, você não fez nada para ganhar, concorda? A não ser que, enfim, normalmente você ganha porque ganha. Eu quero mudar esse ganhar também, eu estou mudando isso para mim, só uma reflexão para você, se fizer sentido para você, lógico, eu vou mudar para conquistar dinheiro ou fazer dinheiro. Então, deixando de lado a expressão ganhar dinheiro para conquistar dinheiro ou fazer dinheiro. Então, vou reformular a pergunta. Quando você era criança, quando você estava lá imaginando o que você ia fazer quando crescer, quando te perguntavam isso, qual que era a atividade profissional que você imaginava? Talvez você imaginava a sua atividade profissional para conquistar dinheiro, para fazer dinheiro, e não tem nada de errado nisso. Muitas crianças, muitos jovens, né? Eu me incluo nessa de muitos jovens. Quando eu fui decidir a minha atividade profissional, eu pensei no retorno financeiro. Talvez você pensou em fazer algo que gosta, não sei, talvez você lembra alguma coisa que você gostava muito de fazer quando criança. Criança, enfim, criança ela pode ser
bombeiro, ela pode ser frentista, ela pode ser jogador de futebol, ela pode ser advogado, tudo ao mesmo tempo. De repente começa como frentista, não gosta, vai jogar futebol, não gosta, depois ela quer ser advogado. Não sei se você tem criança ou se você convive com criança, já conversou com criança, ela é assim. Então talvez você pensou nisso, o que você gosta de fazer quando foi decidir a sua atividade profissional, ou talvez uma das motivações que te fez escolher o que você faz hoje, ou te fez escolher o que você já fez algum tempo atrás, foi para agradar quem criou você, seja pai, seja mãe, ou seja qualquer outra pessoa que te criou. Acontece muito isso, tá bom? Eu coloquei hoje esse exemplo porque eu já ouvi dentro dos meus atendimentos isso daí, a pessoa escolheu uma atividade profissional para agradar o pai. Tem nada de errado nisso, tá bom? Vai ser errado se lá no futuro, quando ele estiver exercendo a atividade dele, se ele sentir que está pesado, se ele sentir que não é realmente o que ele imaginou ser. Aí teve alguma coisa de errado, mas lá na escolha, nada de errado, tá tudo bem. Então, percebe que para você escolher, quando você teve que escolher a sua atividade, você pode ter pensado em várias coisas, essas coisas podem ter sido diferentes, ou pode ter sido tudo junto, não tem problema, cada um é um, cada um tem a sua história. E isso influenciou a sua escolha profissional. Só que alguém, mais uma pergunta, alguém te falou lá atrás, quando você estava nessa época de escolher profissionalmente a sua atividade, que você ia trabalhar com pessoas? Talvez sim, ou talvez não. Para você que não ouviu isso de ninguém, talvez você possa ter se decepcionado em algum momento da sua atividade, pode ser cansativo, pode ser pesado fazer essas relações interpessoais, porque ninguém te avisou que você ia ter que tratar com pessoas, ia ter que fazer essa convivência. E não existe, bom, não existe, eu estou sendo muito presunçoso, né? Pretensioso, aliás. Eu desconheço uma atividade profissional que você não vai tratar com pessoas de jeito nenhum, em momento algum. Sempre vai ter algum momento, sempre vai ter alguma atividade, alguma atividade mesmo que alguém vai fazer. Alguém vai fazer, mesmo que você não entre em contato com essa pessoa diretamente, alguém vai ter que fazer essa atividade. Então você vai ter que lidar com pessoas. Se ninguém te avisou isso, tá tudo bem também. A gente vai ver como que isso influencia hoje no seu sentimento em relação à sua atividade. Beleza! Até agora entendeu? Entendeu essa introdução? Eu falei até agora que talvez o que você escolheu fazer na sua vida, talvez nem foi realmente o que queimou no seu coração para fazer. Talvez foi alguma escolha procurando dinheiro, alguma escolha procurando agradar alguém, alguma escolha procurando o que você gosta, alguma escolha fugindo de pessoas ou alguma escolha para atrair pessoas. Essa introdução foi para dizer uma única coisa: será que o que você faz hoje realmente é o que você ama ou tem influências pesadas do seu passado? Isso é o que eu trouxe para você pensar nessa introdução. Beleza? Eu falei ontem na live que eu fiz ontem, que ontem eu fiz uma live. O processo do autoconhecimento não é um mar de rosas. E também eu disse ontem que o processo que você escolher passar do autoconhecimento, você vai entrar em contato com pessoas também. Gente, galera, o mundo tá cheio de pessoas e a gente não vai andar sozinho em momento algum. Por isso a importância que eu tô sempre falando, tô sempre reforçando com você, que você vai entrar em contato com pessoas o tempo todo, seja num processo de autoconhecimento, seja na sua atividade profissional, em qualquer lugar.
ok? E aí, quando eu falo que na sua atividade profissional você vai entrar em contato com pessoas, alguém te falou também, é uma pergunta, tá? Alguém te falou, lá quando você estava escolhendo o que você ia fazer, que essas pessoas que você ia interagir, essas pessoas tinham uma história também, assim como você? Essas pessoas tinham as próprias crenças delas? Ou essas pessoas tinham bagagens talvez mais pesadas que as suas? Ou talvez mais leves que as suas? O importante é que ela tenha as próprias bagagens, assim como você tem as suas também. E se ninguém te falou isso, pode ser que seja por isso que esteja pesado também essa atividade que você está exercendo agora, ou que você conhece alguém que esteja exercendo e que já comentou com você. As pessoas que estão ao redor, que estão no seu ambiente diário, elas carregam as próprias bagagens, elas carregam as próprias histórias dela. E ontem eu falei que no meu processo foi dolorido, porque eu não entendia que cada pessoa tem a sua própria história. Quando eu entendi que cada um passou por um caminho diferente e viveu experiências diferentes, isso me libertou com um poder muito grande. E talvez seja isso que esteja faltando hoje, nesse momento, na atividade profissional. Você saber que cada um também tem história e pode te libertar isso aí também, do que você está sentindo em relação ao ambiente que você se encontra hoje. Bora lá seguir então. Só que, legal eu ter anotado isso aqui para eu lembrar de falar. Quando eu falei agorinha que você está em contato com pessoas também, e cada uma dessas pessoas tem a sua própria história, você não está simplesmente se relacionando com uma pessoa em si. Você está se relacionando com a bagagem dela, com a família dela. Afinal de contas, eu te falei no início da live que as crenças, muitas das crenças são instaladas na nossa criação. Então, se elas são instaladas, quem criou essa pessoa? Pai, mãe, os avós, tios, enfim. Quando você está lidando com uma pessoa, você está lidando com a família dela, com a história mental, digamos assim, né, com toda a bagagem de experiências. E eu lembrei agora de um processo que eu fiz, um cliente meu foi esse ano. A gente começou a entrar um pouco mais profundo ali, mais ou menos na segunda parte do processo. Começou a fazer algumas ferramentas um pouco mais profundas. E ele descobriu que o que ele pensava no atual momento, que a gente estava fazendo o processo, era um pensamento lá do avô dele. Olha lá, foi muito mais além, né? Então, o que ele tinha uma ânsia, ele tinha um desejo muito grande para aumentar o patrimônio financeiro dele. Até aí, nada de errado. Quem não quer aumentar o patrimônio financeiro? Beleza? Uma questão de segurança, uma questão de conforto, questão que você quiser. A verdade é que muitas pessoas desejam aumentar o patrimônio financeiro. E aí, só que ele tinha esse desejo muito forte, muito forte. E aí eu comecei a perguntar e eu comecei a investigar, né, essa história dele, investigar no bom sentido, claro. Comecei a investigar com ele. Sabe o que a gente descobriu juntos? Que esse desejo que queimava dentro dele de aumentar o patrimônio financeiro era porque lá atrás, no passado dele, um dia quando o pai dele, quando o pai dele buscava ele na escola, o pai dele era pobre e financeiramente fraco, o pai dele ia buscar ele num carro muito velho, e esse carro fazia barulho no escapamento. Não sei se você já ouviu, mas é como se fosse barulho de tiro, pá, pá, pá. E isso ele já ouvia, assim, ele contando, eu já ouvia, Cadu, isso a, sei lá, 4 quarteirões, enfim, 200 metros de distância, ele já ouvia isso. O que ele fazia?
ele corria para se esconder em um lugar específico do colégio, porque ele não queria ver, ele não queria que os amiguinhos vissem ele entrando num carro que fazia barulho. Então, para você ver como que o seu passado influencia no seu futuro. No caso, ele queria aumentar o patrimônio financeiro porque ele não queria que o filho dele passasse por isso de novo, porque isso foi uma dor que ele sentiu e essa dor estava apertada dentro do peito dele e ele queria, por tudo, aumentar o patrimônio financeiro dele. Então foi um exemplo que eu lembrei agora de como que pode influenciar fortemente no futuro. Oi Sheila, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aí à live. Sheila, o seu futuro influencia, ou seu passado influencia no seu futuro? Diz aí. Silvana também apareceu, Silvana na live. Muito legal. Bora lá continuar, gente? Bora lá continuar? Existe um problema muito delicado quando a pessoa nega essa existência da influência do passado na sua vida. E quando você nega esse conceito de repetição, negando esse conceito de repetição, beleza, Ni? Quando você nega esse conceito de repetição na sua vida, acontece algumas coisinhas. Você nega porque você desacredita que isso pode funcionar e você começa a entrar em conflito com outras pessoas que acreditam que isso funciona. Falando de um ambiente de trabalho, por exemplo, quando, por exemplo, lá nas minhas lojas, eu já tinha uma noção que com a forma que eu pensava de fazer uma gestão da loja, eu sofri influências do meu pai. Então eu sabia exatamente o que eu estava fazendo que era ruim, que eu imaginava que era o certo, e o que eu estava fazendo, o que eu mudei para criar o meu próprio jeito de fazer a gestão da loja, que poderia ser melhor. Não que meu pai estava errado, ele sempre fez o melhor que ele pôde com o que ele conhecia. Mas eu tive a oportunidade de fazer diferente. E quando eu percebia que uma pessoa, por exemplo, a maneira que um vendedor tratava um cliente, a maneira que talvez um gerente tratava o vendedor, aquilo tinha carga do passado dela. Ela podia estar sofrendo ali uma influência de uma criação, ou podia estar sofrendo uma influência de uma outra atividade profissional mais recente, digamos assim, que pode ter gerado um pequeno evento de dor para ela. Então, quando alguém tem esse conhecimento e outra pessoa não tem esse conhecimento, quem não tem vai passar a negar isso fortemente, e ela pode até entrar em conflito de comportamento com quem acredita nisso. Então é uma situação muito delicada quando você precisa falar para uma pessoa que ela está sofrendo alguma influência, ela tem coisas na mochila da história dela que não é dela. E por que que isso acontece? Por que que as pessoas negam isso daí? Talvez você não sabia até esse momento, mas o que você acredita ser verdade, lembra que eu falei das crenças? As suas crenças é tudo de mais valioso para você nesse momento. Tudo que você acredita que é verdade é o seu, digamos, o seu bem mais valioso. E quando chega uma outra pessoa e fala para você que, olha, você está errado nisso, existe um outro modelo, um outro jeito de fazer. Quem não tem esse entendimento se sente até ofendido no caso. Porque como que você chega e fala para uma pessoa que o jeito que ela faz está errado? Como assim o jeito que eu faço está errado? Se sempre fiz assim, meus pais sempre fizeram assim, meus avós faziam assim. Então para essa pessoa é exatamente verdade. Ela nunca viu um outro conceito diferente. Então você está quase que ofendendo essa pessoa na verdade dela. Então,
A gente precisa ter muito cuidado quando vai passar isso para a pessoa, para não ferir ela no que é a verdade dela. Isso acontece de forma muito comum nos ambientes de trabalho, quando, por exemplo, eu ia corrigir um funcionário, quando eu ia chamar a atenção por que chegou atrasado, quando eu ia chamar a atenção por que você não dobra a roupa direito, por que você falou assim com fulano. A pessoa tinha a bagagem dela, e quando eu ia para corrigir ela, pode ser que lá no interior ela se sentia ofendida. E aí quando ela se sente ofendida, o que acontece? Ela não vai aceitar o que eu estou falando. Então eu queria chegar nesse ponto. Para um gestor, para quem tem uma equipe sob a sua liderança, é muito importante você saber que cada pessoa tem uma história e cada pessoa acredita que essa história é a verdade na vida dela. Ok? Nia, tá chovendo aí em Porto Velho? Sheila. Você já passou por isso, Sheila? Em ambiente de trabalho? A Sheila tem Porto Velho também. Vai chover. Tratando de Porto Velho, vai chover. Não é se vai chover, é quando que vai chover. Já passou, né, Sheila? Beleza. Então, deixa eu... você pode ser que você se identifique então, Sheila. E você também, pode ser que se identifique assistindo esse vídeo agora. E eu separei algumas consequências quando a pessoa não acredita que esse processo de repetição, ele acontece. Eu separei algumas consequências que eu percebi dentro dos meus atendimentos quando a pessoa não acredita que isso pode acontecer. Primeira consequência, vai existir uma dificuldade muito grande de estabelecer confiança, relações de confiança. Uma, porque é o que eu falei, você só confia naquilo que você conhece. Então, poxa, se alguém fala para você que o que você conhece pode ser mentira, pode existir um outro jeito, como que você vai confiar em alguém que fala que o que você conhece não é verdade? Então, uma consequência importantíssima é essa, dificuldade de estabelecer relações de confiança. Segunda, que é consequência dessa primeira, construção de relações rasas. Faltam profundidade nas relações, fica muito superficial ali, fica muito ali só no educado, só no cumprimento. Então e isso é muito ruim quando você está dentro de um ambiente organizacional onde as relações são rasas, onde você fala, a pessoa talvez até finge que ouviu e nem internaliza o que você falou. Então fica um ambiente com falta de confiança, e um ambiente de relações rasas é muitíssimo prejudicial dentro de um ambiente organizacional, um ambiente empresarial, um ambiente de equipes. Outra consequência é uma tendência ao isolamento. Por você não confiar, por você ter relações rasas, você pode tender a ficar um pouco mais isolado daquelas pessoas que chegam para você para conversar e falar sobre as suas atitudes. Gente, eu quero lembrar uma coisa muito importante também, que é um conceito da PNL. Eu sempre estou falando de conceitos de PNL, porque é um complemento muito rico nos assuntos que eu trago. E a PNL diz que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, Sheila, não sei se isso já aconteceu com você, ou já aconteceu com você aí também. Talvez quando alguém chegou para te corrigir, para falar que você deveria mudar alguma coisa,
a intenção dela é sempre positiva. Todo comportamento tem um fundo positivo. Então, internaliza isso, faz uma mudança no seu mindset e coloca isso como uma verdade, constrói essa crença na sua mente que todo comportamento tem uma intenção positiva. Isso vai te ajudar muito a diminuir os seus julgamentos em relação às outras pessoas. Bora lá continuar. Eu falei de tendência, de isolamento, e eu separei uma outra também que, na minha opinião, e quando eu falo minha, é minha mesma opinião, do Cadu, cresce uma dificuldade de pedir ajuda. Valeu, Sheila. Cresce uma dificuldade de pedir ajuda. Como você acredita que o que você pensa é a verdade, e como você acredita que só o que você acredita é a verdade, ficou confuso, mas é isso mesmo, quando você acredita que só o que você acredita é verdade, para que você vai pedir ajuda? Me responde aí. Para que pedir ajuda para alguém se o que eu sei, o que eu acredito, o que eu conheço, o que eu faço é o melhor e é a verdade? Então é outra dica, quando você talvez se encontrar, se relacionar com uma pessoa que tem essa dificuldade de pedir ajuda, um sinal de alerta fica aceso aí, talvez ela tenha bagagem do passado dela que não está sendo muito leve. Para falar o português, está sendo pesado o que ela traz na vida dela. E uma alerta, tá? Eu vou falar de novo aqui para você. Essas consequências é o que eu percebi nos meus atendimentos. Então é o que eu trago da minha experiência de atendimentos dentro do coaching. Pode existir mais? Com certeza existem outras consequências. Eu até conheço outras, só que eu não quis trazer aqui para não estender muito o assunto, mas existem outras consequências de quando a pessoa desacredita que ela está num processo de repetição, um processo, eu vou usar a palavra pela primeira vez hoje, de autossabotagem. Bora lá, seguir agora para entrar um pouco mais a fundo agora nesse processo de autossabotagem. Cadu, quando que eu vou saber se eu estou num processo de repetição, ou quando eu vou saber que alguém da minha equipe está num processo de repetição, de autossabotagem? Como que eu vou identificar isso? Como que eu vou ajudar a pessoa se eu não sei se ela está ou não? Primeiro, existem alguns sinais que, para nós que estudamos o assunto, são sinais muito claros. Só que para você que não se aprofundou tanto nesse assunto, talvez pode ser mais perceptível, sim, se você dedicar uma atenção maior. Primeiro sinal eu chamo de mágoa. E o que é isso? O que uma pessoa magoada vai sentir? Qual que é o sentimento que ela vai passar para fora? Ela vai se sentir triste, ela vai ter um sentimento de insatisfação muito grande com o que acontece na vida dela, talvez até um ódio, um rancor. Então são sentimentos ali que vão trazer muito à tona essa mágoa. A mágoa, digamos que é um primeiro estágio, tá? Um segundo estágio ali seria o ressentimento. Tá, ressentimento. Ressentimento acontece quando a pessoa começa a colocar culpa numa outra pessoa. E se você vê isso acontecendo, sinal de alerta de novo. A pessoa pode estar num processo de repetição. E aí, como eu falei, muito cuidado quando você for conversar com essa pessoa que, por tudo que eu já te falei, ela sempre vai acreditar que o que ela está passando é a... Só um instantinho. Vou colocar aqui o carregador. Beleza. Só um instantinho, tava só ligando o carregador aqui no celular. Tá tudo beleza agora. Então eu falava de ressentimento, né? Então, ressentimento é quando a pessoa ela começa a culpar uma outra pessoa, ela começa a culpar uma situação
pelo que ela está vivendo no momento. Por exemplo, se eu for trazer de novo para o exemplo corporativo, para o exemplo organizacional, é como se fosse assim, a pessoa chega e fala, poxa, mas o meu desempenho de vendas é muito baixo porque meu gerente só me traz pepino. E aí? A culpa é só do gerente? Ele só está te trazendo pepino? Ou você não está sabendo lidar com a situação porque a sua carga do passado não está te permitindo isso? Quais são as crenças que estão te bloqueando a lidar melhor com os seus problemas? Quais são as crenças limitantes que não estão, na verdade, que estão impedindo você de andar? A culpa será que é só do seu gerente que está te trazendo pepino? A culpa será que é só do cliente que nunca quer comprar? Ou é você que está fazendo alguma coisa que pode ser feito de forma diferente? Então esse é o ressentimento. Um terceiro estágio é um estágio de vitimização. Vitimização é exatamente o que a palavra diz. A pessoa começa a se sentir vítima de tudo que acontece. No estágio anterior de ressentimento, eu falei que ela começa a colocar a culpa em alguém ou em algum acontecimento. No estágio de vitimização, ela começa a colocar a culpa em tudo. Não existe um culpado, existe a culpa. E ela é vítima de toda essa culpa. Então ela vai generalizar essa culpa. Por exemplo, todo chefe me persegue. Onde eu passo, trabalho após trabalho, lembra que eu falei que eu vou mudar trabalho para atividade profissional? Beleza, então todo lugar que eu estou mudando, nossa, mas todo lugar o chefe me persegue, todo lugar acontece alguma coisa que eu sou perseguida, todo chefe é igual. Ou, nossa, mas ninguém valoriza as minhas qualidades. Eu tenho tanta qualidade, eu tenho tanto potencial para dar, mas ninguém valoriza isso. Será que ninguém mesmo? Outra coisa, nossa, toda empresa que eu faço, ou por exemplo, toda empresa não, nessa empresa que eu tô, só eu que faço certo, eu carrego essa empresa nas costas, ninguém faz nada certo nessa empresa. Por isso que eu estou nessa situação, ninguém faz nada certo. Será que ninguém está fazendo nada certo? Ou é você que está fazendo algumas coisas em consequência das crenças que você tem? Então são algumas perguntas, são alguns detalhes de comportamento que você pode observar. Se você está passando por isso, ou se você conhece alguém que está passando por isso. São sinais, digamos assim. Vou contar um exemplo. Eu vivo contando exemplo das minhas lojas, né? Mas foi muitos anos, né? Foram quase 10 anos de gestão. E aí, meus vendedores, eu tinha alguns vendedores que falavam assim pra mim. Eu chegava, perguntava, e aí, como é que tá o dia, como é que estão as vendas hoje? E aí, tinha algumas pessoas que falavam assim, Cadu, sempre que eu tô na vez, a vez que eles falavam vez é quando eles estavam na vez da venda, enfim. Será que eu precisava ter explicado isso, mas tá tudo bem. Cadu, quando eu tô na vez, só entra cliente ruim, só entra cliente que não quer comprar. Poxa, eu ficava pensando, nossa, mas pô, você é azarada. E eu pensava comigo, né? Lógico que eu não falava isso pra ele. Mas eu pensava comigo, será que você é tão azarada assim? Ou será que você não está sabendo aproveitar a oportunidade do cliente que está entrando? Enfim, e aí teve uma... Não vou contar não, que é muito particular isso daí. Mas eu lembrei de um professor que ele falou para mim a definição de sorte. Eu falei talvez de azar, né? Aí minha mente trouxe a definição de sorte que esse professor me trouxe. Ele falou assim, ó, sorte, Cadu, não existe. Ou eu não acredito em sorte. Eu acredito que sorte é a junção da oportunidade com a habilidade. Se você sabe fazer alguma coisa e acontece uma oportunidade para você colocar a sua habilidade em prática, bem-vindo à sorte.
Se você é hábil, se você é capaz e não tem a oportunidade, não tem sorte. Ou se você tem a oportunidade e não sabe fazer, você também não tem sorte, na visão desse professor meu. E eu trouxe esse conceito comigo porque fez muito sentido para mim. Então, sorte é a junção da oportunidade com a habilidade. E aí eu lembrei da sorte porque eu falei do azar, porque eu estava contando a história desse vendedor. Então, será que esse vendedor, todo cliente que entrava na loja era uma oportunidade para ele vender? Será que ele tinha a habilidade necessária ou a habilidade exata para vender para esse tipo de cliente? Ah, esse tipo de cliente. Quantos tipos de clientes existem? Lembra que eu falei no início da live que qualquer atividade profissional você vai lidar, você vai estar em contato com pessoas, e aí que está a grande sacada de conhecer talvez comportamento humano, conhecer primeiro os seus valores. Lembra que eu falei de ontem? Precisa se conhecer, passar pela dor do processo do autoconhecimento, porque quando você se conhece, fica mais fácil para você reconhecer habilidades e dificuldades nas outras pessoas. E reconhecer habilidades e dificuldades num cliente, por exemplo, pode ajudar muito a fazer uma venda ou fechar um contrato, enfim. Relacionamento com o cliente vai passar por conhecimento de habilidades e dificuldades. Será que esse vendedor tinha a habilidade necessária de perceber os detalhes que esse cliente queria sem que ele falasse? Quais eram as crenças que esse vendedor tinha que dificultava ele na busca por essas informações? Será que ele tinha a crença que o vendedor, que o comprador, o cliente sempre vai chegar, eu quero, no caso da minha loja, eu quero tal camisa com tal calça, eu quero um terno cor X com uma camisa Y e uma gravata Z. Eu quero um sapato também. Ou não esquece da meia e da cueca que eu quero comprar também. Será que ele acreditava que o cliente ia chegar e falar isso? Enfim, não tive a oportunidade de conversar com esse vendedor, mas eu estou tendo a oportunidade de contar para você o que poderia ter sido feito. Opa, bate meu relógio. O que poderia ter sido feito para ajudar essa pessoa na atividade profissional da venda, no caso, né? Que era dele. E aí, vamos seguir. Tem um outro sinal também, um outro alerta, uma outra percepção que pode facilitar para você identificar se está num processo de repetição, se está num processo de autossabotagem, ou te ajudar a identificar uma outra pessoa também que esteja dentro desse processo. Quando ela passou pela mágoa, passou pelo ressentimento, passou pela vitimização e não resolveu, ela começa a perder o sentido da vida. Perder o sentido da vida. É exatamente isso. Ela começa a negar o sentido que ela dá para as coisas. Ou seja, tudo que ela faz, ela não começa a ver sentido. Então ela se sente não merecedora, não mulher, tá? A pessoa, ela começa a não se sentir merecedora do que acontece com ela. Porque ela não vê sentido, então ela não se sente merecedora. E isso é extremamente dolorido. Lembra que eu falei uma vez sobre o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que ele fala nesse livro que o sentido que uma pessoa dá para a vida é exatamente o viver a vida? Então, gente, o sentido é muito simples. E aqui é só um parênteses, tá? Estou saindo um pouquinho do conceito de autossabotagem só para dar uma contribuição de um livro que eu li, que é muito bacana. Se você quiser ler, chama Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Ele fala nesse livro que o sentido da vida não é o sentido existencial, o sentido, nossa, qual que é o sentido da minha vida? Não, basta você ter noção, ter consciência que você está vivo e a sua vida é sua responsabilidade. Ponto final. Isso é o sentido que ele considera o sentido básico da vida. E quando você tem essa consciência, muitas coisas são destravadas na sua vida. Beleza? Fechou parênteses. Bora voltar para o assunto aqui. Então, quando a pessoa está nessa fase de não merecimento, de negação de sentido de tudo que acontece,
também vai acontecer uma generalização muito grande, do tipo, esse trabalho nunca foi para mim. Eu não vejo a importância que eu trago para essa empresa. Eu não vejo a importância que eu trago para esse trabalho. O que eu faço aqui, afinal? Percebe? Algumas palavrinhas, algumas frases, alguns conceitos que vai identificar que a pessoa está nessa fase de não merecimento. E quando ela está nessa fase, acontece uma outra coisa também. Tudo que você traz e para essa pessoa contribuir com alguma coisa, talvez você passa alguma tarefa, você passa uma divisão de tarefas, você traz ela pro seu lado para poder fazer alguma coisa, ela fala assim, não, isso não vai adiantar nada, ninguém faz nada direito, então assim, para que você vai fazer isso? Qual que é o sentido disso? Para que você está se esforçando para fazer, sendo que ninguém vai ver resultado? Entendeu esse tipo de fala? Isso é um sinal também que essa pessoa provavelmente ela tá nesse processo aí de repetição de comportamentos, repetição de crenças que não são dela, na verdade. Então ela está externando isso para um ambiente, no caso de trabalho, e ela pode externar também no ambiente familiar, também, numa criação de filhos, na maneira como a pessoa trata mãe, pai, cônjuge, enfim, qualquer outra pessoa. A maneira que você se comporta, a maneira como você externa o que você fala, diz muito sobre o seu passado. Eu costumo até perguntar nos meus processos também, como que foi a sua infância? Como que foi a sua criação? Isso revela muito sobre como que a pessoa é no presente. Tá, e por que eu falei disso tudo? Por que eu falei que o futuro não pode atrapalhar o seu... Nossa, me confundi todo. Por que eu falei que o seu passado não pode atrapalhar o seu futuro? Existe um conceito muito legal que eu deixei para o finalzinho aqui para explicar tudo isso. É o conceito de passado, presente e futuro. Todas as suas experiências do passado, sejam elas boas ou ruins, vai determinar, não, elas vão ajudar também, não, qual a palavra que eu vou usar? Elas vão influenciar as suas decisões do presente. Então, poxa, se eu não sei fazer uma escolha correta, se eu não sei o que eu faço da minha vida, talvez as suas experiências do passado tenham sido de dor, ou se for uma experiência do bem, experiências que te dê esperança, as suas escolhas no presente vão ser de esperança para o futuro. Só que como que o seu passado pode atrapalhar? Se você tem mais experiências de dor, se você tem mais experiências ruins no seu passado, isso vai te bloquear nas suas escolhas do futuro, ou nas suas escolhas do presente. Você pode estar perdendo o timing para fazer as suas escolhas, ou você pode estar perdendo a sua precisão para fazer as suas escolhas. E aí, se você não faz as suas escolhas no presente de forma correta, de forma assertiva, você vai construir um futuro de incerteza, você vai se sentir ansioso e você vai construir um futuro de medo. Então percebe como que essa relação de passado interfere diretamente na construção do seu futuro? Ficou claro agora essa relação dos tempos e essa relação de consequências de repetição e consequências de autossabotagem no seu presente e como eles podem interferir no seu futuro? Fala, Michael. Tudo bom? Michael. Cadu, fala o nome certo das pessoas. Michael, beleza? Audiência hoje de Porto Velho, audiência de Rio Branco, teve audiência também do interior de Goiás. Muito legal, hein, essa live. Muito legal mesmo. Então, quando você descobre que você está nesse ciclo, eu falei por todas essas etapas de mágoa, ressentimento,
de vitimização, de não merecimento. É normal quando você descobre que está passando por esse ciclo, você sentir um pouco de raiva, um pouco de arrependimento. Raiva por quê? Raiva de, poxa, quanto tempo eu perdi dentro desse ciclo. Quantas coisas eu poderia ter feito se eu não tivesse nesse ciclo. Eu falo isso de experiência, tá? Eu já estive dentro de um ciclo de repetição no meu campo amoroso, no meu campo profissional. Então, e é normal que você esteja também, ou que você já tenha passado, não tem nada de errado nisso. O importante é você ter consciência que está e procurar ajuda para poder sair dele. Então, é a raiva sua de ter perdido tanto tempo na sua vida. É o sentimento de arrependimento, de nossa, quantas pessoas eu prejudiquei na minha vida. Quantas pessoas poderiam ter a vida melhor sem aquilo que eu fiz, sem aquela palavra que eu disse, sem aquele comportamento negativo que eu tinha. Então, assim, o importante, quando você percebe, quando você passa por todo esse mix de sentimento, é que eu falei ontem da gratidão. É quando você deixa crescer dentro de você o sentimento de gratidão. A gratidão de olhar para o seu passado com muito amor, olhar para o seu passado com muito respeito, enxergar as pessoas que andaram com você durante a sua história como pessoas que fizeram sempre o melhor com o conhecimento que elas tinham naquele momento. Enxergar isso com respeito, agradecer que essas pessoas te deram o melhor que elas poderiam ter dado para você. Traz esse sentimento de gratidão e projeta isso para o seu futuro. Aí sim você pode começar a destravar algumas coisinhas negativas do seu presente e te liberar para uma construção mais leve, uma construção mais rica do seu futuro, na verdade. E reconhecer que tudo aconteceu por um único motivo. Você está assistindo hoje essa live porque você é resultado de todas as suas experiências. Então você ouviu, tudo que você ouviu hoje, você está internalizando, você está processando, porque você passou por todas as experiências. Então seja grato a tudo que você passou e te permitiu estar aqui hoje, nesse momento, assistindo essa live. Tranquilo? Ficou beleza? E eu acabei que eu já entrei aqui eu ia falar isso na conclusão, né, da live, eu ia falar esse sentimento de gratidão na conclusão, mas enfim, já antecipei e não tem o menor problema nisso, né. Eu tenho uma frase muito bacana, que é assim, você não pode mudar o seu passado. O seu passado é imutável, isso é fato. Ninguém conseguiu ainda voltar no tempo e mudar o passado. O que você pode fazer é mudar a sua percepção do que aconteceu no seu passado. E mudando a percepção daquilo que aconteceu no seu passado, mudando a percepção daquilo que aconteceu no seu passado, você muda a percepção que você tem do seu próprio futuro. Legal. Legal. Então, fica a dica de mudar percepções sobre o que aconteceu no seu passado, para você não ter dificuldades para fazer escolhas no seu presente e para você ter condições mais leves e mais positivas de construir o seu futuro. Por esse motivo que o seu passado não pode atrapalhar o seu futuro, porque ele já foi feito, ele está lá atrás. E o que te atrapalha talvez hoje é a sua percepção do seu passado. E aí, live positiva, negativa, mais ou menos? Manda um joinha aí. E você que assistiu esse vídeo, o que você achou desse conteúdo? Você já sabia
desse ciclo de repetições, já tinha uma noção, pode escrever nos comentários, seja em qualquer rede social que você assistiu esse vídeo, escreve nos comentários qual foi a sua percepção desse vídeo de hoje. Pode mandar perguntas também, não tem o menor problema, eu vou te responder, eu vou te atender com o maior prazer. Pessoas, então é isso. A live de hoje foi um assunto muito delicado, foi um assunto em certos momentos pode ser até pesado, só que por outro lado extremamente importante, e eu espero que tenha sido esclarecedor também para você, para te ajudar a melhorar talvez alguns eventos que você esteja passando no seu presente. Foi um prazer, então, conversar com vocês hoje, passar esse conteúdo. Eu agradeço muito o tempo que vocês deram para mim, como sempre, é muito gostoso falar o que eu sei e saber que pode ajudar alguém aí do outro lado. Eu vou ficando por aqui, então, desejar uma excelente noite de sexta-feira, um ótimo fim de semana para você e que você comece a semana que vem com muita positividade. Essa é a verdade. Até mais.